além da gente precisar lidar com aquilo que a gente sabe, existe muita coisa que a gente não sabe que a gente não sabe. É isso. E principalmente, acho que é claro, você sendo uma referência não só para o odonto, mas principalmente para a área da saúde em si, eu vejo muito faculdades de medicina, de odontologia, de enfermagem, que é claro, tem uma excelente capacitação técnica. Hoje em dia já se fala muito sobre o aspecto de pessoas, que antes também não era um aspecto muito falado, né? Sobre Sim. como lidar com pessoas. Você podia ser um excelente médico, mas você não sabia passar informação, uma informação difícil, ou uma informação positiva, enfim, qual seja ela. E hoje em dia já é muito falado sobre isso, mas ainda tem um gap gigantesco sobre negócios, empreendedorismo, sobre gestão de um médico que vai passar, por exemplo, 30 anos da vida estudando e depois não vai conseguir faturar o suficiente do que ele, nem metade do que ele gastou para pagar todo esse estudo, né? Uhum. Se investir em você mesmo, porque não sabe que tem que fazer um DRE, porque não sabe o que é um CAC, porque não sabe o que é um marketing, não sabe como escalar isso, né? Então, eu queria entrar um pouco nisso, principalmente para quem está em casa. Tem várias pessoas aqui da área da saúde que mandaram alguns comentários, então tem falado com a gente, que é criar consciência, ser crítico. É claro que a gente nunca vai saber tudo, mas onde é que está o meu maior desafio? O que eu não sei? O que eu preciso melhorar? Preciso conhecer alguém que entende de finanças? Então tá bom, então eu vou gastar meu tempo procurando alguém que entende de finanças. Não, eu ainda tenho uma dificuldade muito grande na parte técnica. Eu tenho insegurança de atender o meu primeiro cliente. Então tá bom, então calma. Talvez ainda não esteja nesse momento, né? Uhum. Mas assim, talvez eu vou tentar uma pergunta pra gente conseguir trazer esse conceito, que é: primeiro, o que não pode faltar numa rotina de gestão de uma clínica para alguém que acabou de começar? Eu já volto na sua pergunta. Tá bom, É que fique à vontade. você falou um pouquinho dos mentores. Eu acho que assim, tá muito na moda ser mentor, né? Então, se você precisa de uma ajuda, antes de tudo, conheça a história por trás do mentor. Porque tem muita gente que não construiu nada, porque a rede social ela aceita tudo, né? Então, a gente pode contar qualquer história ali. Mas veja uma pessoa que, primeiramente, te inspira, segundo, que tem resultado, que fez isso, porque em qualquer área, né? Porque de repente alguém. Mas eu acho muito rico esse sistema de mentoria. Eu faço parte, assim, agora do ecossistema, né? Do MLS aí, que eu quero entrar em breve, quem sabe. Nessa liga do Flávio Augusto. É uma pessoa que me inspira muito pela construção de uma educação diferente. Porque se nós olharmos os padrões antigos, numa faculdade, até de administração, eu tenho muitos amigos que fizeram GV, por exemplo. Mas muitas pessoas que dão aula, às vezes nunca tiveram uma empresa, né? E a mesma coisa para odontologia. Eu não posso aprender ROF ou implante com alguém que nunca operou um implante ou que nunca injetou. Da mesma maneira, eu não posso aprender gestão com quem nunca geriu, né? Então, é muito importante você descobrir, porque quando você encurta o tempo e você, em 1 ano, você faz o que você faria em 10, o commodity mais caro do mundo é o tempo. Né? Porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Então, imagina se você pode comprar uma pessoa, né, um conhecimento que encurta o seu tempo e faz você gastar menos dinheiro, porque você tá achando que até pode ser eventualmente caro, mas é um investimento, porque você tá pagando para aquilo que, às vezes, você tá num faturamento de 30, 40 mil, lucrando nada, ou lucrando R$2.000, e você paga por uma mentoria, uma parcela de 1.500, 2.000, 3.000 reais por mês, e você vai lá e já aumenta o seu lucro de 3 para 10 mil. E o seu faturamento não aumentou tanto. De 40, às vezes ele foi para 45. Sim. Mas você precificou corretamente. Aí alguém pode pegar aqui e falar assim, poxa, Sá, mas então eu vou entrar lá e vou achar a planilha. Pode ir, se você conseguir fazer sozinho, tá ótimo. Mas se você tem alguém que faz com você, que pega na sua mão, que te mostra, e fora o network e o relacionamento. Porque nos grupos de mentoria também você vai trazer pessoas que estão procurando evoluir. Sim. E aí as pessoas que estão lá dentro, é impressionante, é delicioso. Elas se elevam. Elas trocam figurinha. Foi o que aconteceu com a gente numa única conexão, numa carona que você veio comigo no carro, e a gente não queria que chegasse, porque a gente tava... Você me contando toda a sua história, Harvard, e tudo que você fez tão nova, e eu te contando, e as duas interessadas, e aquelas histórias a gente não queria que acabasse, a gente queria mais e queria mais, né? Então, o que não pode faltar numa clínica, antes de qualquer coisa, é você entender o propósito por trás daquilo que você está fazendo, né? Então, se você achar que esse propósito é dinheiro, eu diria para você nem começar.
Eu acho que o grande propósito tem que ser pessoas, em qualquer área. Porque se você olhar para uma CIMED, olhar para um G4, olhar para empresas de sucesso, mesmo para a Microsoft, para o Facebook, o que eles estão olhando? Eles querem vender, com certeza, mas eles têm que olhar o comportamento humano, o que está por trás, o que faz você vender, o que faz você engajar, o que faz você voltar, que é o LTV. O CAC, como eles fazem para adquirir cliente. E nunca tivemos numa era tão fácil de adquirir cliente. Mas se você não usar uma estratégia correta, é muito difícil você ter uma estratégia com aquilo que você nunca fez. Eu gosto muito de comparar a empresa com a maternidade, né? Então, para quem é mãe, né? O primeiro filho, ele é desesperador. À noite você não dorme, mas não porque você tem que dar de mamar, porque você quer ver se seu filho tá respirando. O segundo filho, putz, grila, graças a Deus é tudo melhor. A minha irmã tem 3, o terceiro, então, se cria sozinho. Porque você já não fica desesperado. Eu levei a Giovana no médico, desesperada, no hospital um dia, e ela tava com gases, gente. Ela precisava soltar pum, entendeu? Então era assim, era uma coisa Muito bom. muito basal, né? Mas pra gente não é. E numa empresa, se você não tem esse conhecimento, tudo vira um pum, sabe? E aí, e é muito legal isso. Porque, por exemplo, a minha irmã, quando ela teve a primeira filha, eu tinha acabado de ter o Gabriel, eles têm 6 meses de diferença, então eu tava no segundo, e nós somos muito amigas e muito próximas. A gente fica muito junta. Então, ela podia, às vezes, não ligar para médico e falar, o que aconteceu? Eu falei, é gases, pode dar flufital. Se não melhorar, aí você leva pro pronto-socorro. Aí vamos pra outra. E pra empresa é isso. Então, primeiro de tudo, entender o propósito. Segundo, aí na parte de gestão, você vai ter que ter indicadores. Você não pode fazer uma gestão baseada em intuição. Aí eu vou comparar de uma maneira diferente, que seria quando você tem que ir para uma cidade do interior. Você precisa ter um Waze, você precisa ter um norte, você precisa saber o que fazer, quanto tempo vai levar. Os indicadores, eles são isso numa empresa, ele vai te dar um norte. Você não pode chamar, por exemplo, numa empresa muito grande, um diretor financeiro e ele falar, eu acho. Se você acha, então você nem vem aqui. Eu preciso de números, eu preciso entender aonde está até o gargalo, porque às vezes não é só na precificação, às vezes são outras coisas. Eu tenho mentorados que acham que trazer paciente é trazer paciente do marketing digital. E aí eu tenho um caso que é muito forte para mim, que a pessoa gasta quase R$4.000 no marketing, não tem retorno. O retorno dela mês passado, se eu não me engano, foi 4.200, ou seja, quase que empatou, mas aí na verdade deu prejuízo. E quando eu fui pegar, que eu não sou dessa área do marketing do tráfego pago, quando eu vou pegar o site e tudo mais, o site estava fora do ar, o WhatsApp não conectava. Eu falei, como você faz tráfego pago para chegar para você e não chega? E não fechar. Então, assim, a agência que contratou não sabia nem explicar o básico. E às vezes, se você tá num grupo de mentorados, né? E tem um mentor, de repente você manda e a pessoa fala, putz, então esse CAC, que é esse custo de aquisição do cliente, ele tá muito alto porque não tá te dando retorno nenhum, não tá trazendo nada e você tá desesperado porque você acha que não entra gente. E às vezes é só você olhar ao redor. E às vezes, para os pacientes que você já tem, porque você tem uma clínica incrível, só de pedir indicação é o menor CAC, é o menor custo de aquisição. Sim. E é a melhor forma de trazer cliente para todos os ramos. Porque você consegue aquele cara que vem validado por alguém que ele conhece e você não gastou. Então, a gente está indo de um extremo ao outro, mas existem muitas outras estratégias no meio desse caminho que a gente pode orientar um empresário, um dentista, um gestor a fazer, diminuindo o CAC e trazendo um maior número de clientes, mas aí a gente vai lá e também vai pôr na nossa planilha de indicadores e vai entender que aquilo dá certo, e aí a gente vai ter um norte para no próximo mês fazer uma reunião estratégica e recomeçar e fazer novas estratégias e começar tudo de novo. Legal.